Então vamos lá. Hoje o nosso bate-papo é com a Mari e com a Júlia, da Novari RH, uma empresa mega parceira de mulheres que vieram para somar com a gente. A gente vai falar de um tema que para a plataforma hoje tem total relevância, porque os nossos alunos estão participando de processos seletivos para estágio. Mari e Júlia, sejam muito bem-vindas à nossa comunidade. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e fiquem à vontade. A condução é por conta de vocês. A galera aí tá super disposta para aprender com vocês. Obrigada. Ótimo. Obrigada, boa noite. Eu vou compartilhar aqui minha tela e aí na sequência eu já começo com as apresentações aqui. Então, tá aparecendo? Tá sim. Ok, beleza. Então, assim, a gente preparou um material, né, bem focado nisso que a Ali trouxe aí, em relação às vagas mais direcionadas para a área de estágio, tá? Então, para falar um pouquinho de quem que nós somos, né? Eu e a Júlia, a gente trabalha na Novar RH. A gente é uma empresa de gestão de pessoas formadas por mulheres, com foco em recrutamento e seleção e atuando também no desenvolvimento de profissionais, né? A Mari, eu sou a founder. Hoje eu tenho o papel de CEO da Novari e também atuo ali na área comercial, né? A gente tem um time aí de 6 pessoas, então empresa pequena a gente acaba fazendo de tudo um pouco. A gente tem o serviço de recrutar e selecionar, a gente faz programas de saúde mental, treinamento e desenvolvimento, consultoria empresarial, avaliação psicológica e mentoria. Nosso principal segmento de atuação são empresas de tecnologia, startups e pequenas empresas. A Ju é ela nossa recruiter, mais especialista aí em vagas júniores na área tech e em vagas de estágio. Ju, vou deixar você falar um pouquinho sobre você. Tá. Boa noite, pessoal. Prazer, né? Como a Mari falou aí, eu sou a Júlia, eu sou psicóloga e aqui na Novari eu sou recruiter, né? Eu iniciei no ano passado, tem um ano já que eu tô aqui com a Novari e eu iniciei mais focada nessas vagas de dentro da área tech, eu trabalho mais voltada para essas vagas de estágio, nível júnior. Então, por isso que eu achei interessante, né, quando a Lei apresentou ali a proposta de vocês, achei interessante trazer esse tema, né? A gente vê ali algumas dificuldades dos candidatos quando a gente vai conversar com eles, a gente sempre mentora eles nesse sentido também, né? Dá algumas dicas, mesmo quando eles não são selecionados, né? No início mesmo do processo, quando a gente está na parte do hunting, identificando ali os perfis ideais, a gente já começa a mentorar o candidato, mesmo que não seja para uma vaga de um cliente nosso, né, das empresas parceiras ali, mas para que eles tenham sucesso em outras vagas. Então a gente faz não só esse processo de recrutamento e seleção, né, que é um dos nossos carro-chefe aí dentro da Novari, mas a gente também mentora o candidato para que ele tenha, né, se sobressaia sobre outras candidaturas que ele venha a se candidatar aí ao longo da trajetória dele, né? Sim. Isso que a Júlia falou é importante, porque dentro do processo de onboarding, né, integração dos novos recruiters aqui da Novari, eu compartilho com as meninas que o profissional, o talento, né, quando vem participar de uma entrevista com a gente, mesmo que ele não seja aprovado por nós ali dentro do funil, ele precisa sair com uma sensação de, nossa, como fez diferença essa entrevista. Eu aprendi alguma coisa, né? Foi um tempo que eu investi e teve um valor agregado em relação ao meu desenvolvimento como um candidato a uma vaga. Eu não vejo, né, vocês sabem disso, então qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, ou vocês querem que eu volte em alguma situação, é só me pedir, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho para vocês compreenderem, né, o lado aqui
da gente, né? Que eu acredito que isso amplia um pouco da percepção do candidato, né? Escuta-se muito sobre recrutamento e seleção, sendo que recrutamento e seleção são duas situações diferentes, né? Quando nosso recruiter ele parte para trabalhar uma vaga ali, uma vaga de estágio, uma vaga de júnior, qualquer tipo de senioridade de vaga, ele faz o funil ali, o primeiro funil seria a parte do recrutamento, né? Ou você ranquear o talento no mercado, ou você afunilar ali dos currículos recebidos, né? Então, e a seleção seria a parte das entrevistas, a parte da aplicação das ferramentas, como os testes, teste de lógica, os testes das hard skills, né, que seriam das competências técnicas, a entrevista mesmo que o recrutador faz. Então, o que que é o recrutamento e a seleção, né? Ele é um conjunto de técnicas e procedimentos que visam atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de oferecer competências e habilidades para a organização. Lembrando que competências e elas podem ser aquelas que são as competências técnicas, né, e as competências comportamentais e também as habilidades, né? O que que os talentos eles trazem aí de bagagem que vão ser habilidades que podem agregar algum valor à organização. E a gente faz isso através da utilização da escolha dos perfis mais aderentes à posição. Formas que os recrutadores usam para recrutar, né? Ou seja, para fazer aquele primeiro ranqueamento ou primeiro qualificação ali do talento. Mídias sociais, a gente trabalha bastante com Facebook, dependendo da vaga que a gente trabalha, porque hoje no Facebook tem vários grupos, então a gente também utiliza página da empresa, né, que seria aquela landing page, quando você entra no, no, no site da empresa, né, aí tem a página da empresa que tem os cargos ali disponíveis, os sites de vagas, Cato, Indeed, Infojobs, empregos.com, consultorias de treinamento e de recrutamento, né? Então, hoje, quando a gente faz assim, que nem que seria o caso da plataforma Impact ou outras empresas, né, que prestam serviço de treinar e desenvolver potenciais talentos para esse segmento que a gente atua. A gente vai até elas também para buscar indicações de perfis ideais, indicações internas, né, onde as próprias, no caso a Novare aqui, como a gente trabalha com diversas empresas dentro da nossa carteira, as pessoas mesmo das empresas acabam indicando para a gente. O networking e o hunting de profissionais, né, que seria você buscar esses profissionais dentro do mercado. Ali na parte das mídias sociais entra também, eu falei do Facebook e acabei esquecendo da plataforma mais importante, né, que seria o LinkedIn. Mari, deixa eu te interromper só um pouquinho, desculpa. Todo mundo tá vendo passar as telas, tá ok? Porque para mim não tá aparecendo. Não sei se é um problema meu ou se tá todo mundo vendo. É que eu tô, por enquanto, numa tela que tá com uma Tá tela numa só. tela só, né? Dicas Uhum. para destacar seu perfil. Ah, tá. Pensei que você já estava passando. Beleza. Pensei Não, que tinha travado aqui para mim. não, essa eu já passei. É, só para mim só tá aparecendo essa. Tá todo mundo vendo? Eu tô vendo só a primeira, dicas para destacar seu perfil Logstack. Então, Mari, faz o seguinte, para o compartilhamento, compartilha novamente, por favor, porque pode ter travado. Agora foi. Sabe o que Agora tá acontece? aparecendo. Se eu saio do Discord, ele, quer ver? Se eu abro o meu PowerPoint, eu acho que ele congela para vocês. Então, eu acho que eu vou ter que fazer assim, tudo bem.
Então, não tem problema. Tá. Mas eu acredito que dá para dar boa, sim. Quer ver? Oi, me Oi, escuta? Krishna. Hum. Share your screen, seria isso? Stop. Ó, parei. Com- De compartilhar. Ah, foi ótimo, sensacional. Tá, beleza. Então, a gente vai trazer aqui agora algumas dicas para você destacar a sua candidatura para vagas de estágio ali na área tech, né? Então, ali entende-se que a parte do currículo e LinkedIn, eu vou entrar em cada uma delas. O network, né? Vocês vão ver que em alguns momentos aparece a palavra networking, em outros aparece a palavra networking. Existe, na verdade, o propósito é o mesmo, né? Só que o network é um substantivo, né? Que seria a rede de contatos. Quando você faz o networking, é o nome da atividade para você movimentar a expansão dessa rede de contatos. É só uma curiosidade. Acompanhe vagas, foque sua busca, tenha um diferencial e esteja preparado. O currículo ou LinkedIn, né? É muito importante manter o currículo atualizado, né? Hoje a gente vê bastante currículos aí com alguns templates, é, são legais, são bonitos, têm um design legal, mas quando se trata em relação ali à leitura do teu currículo, né? Ou quando você faz o upload desse currículo em sites de currículo, ou então no LinkedIn mesmo, né? Ele fica com uma leitura pior para a inteligência artificial. Então, quanto mais simples o teu currículo, melhor. Atente-se seu currículo às informações essenciais, né? Hoje não existe necessidade de você colocar foto, você colocar endereço. As informações essenciais são o contato para as vagas aí de tech, né? Focadas em desenvolvimento, inserir ali o seu GitHub, o LinkedIn e o estado onde você reside. Falando ali dessas informações, quando vocês inserirem ali o contato, o GitHub, o LinkedIn, procure colocar em forma de link. Facilita a vida do recrutador, né? No sentido de quando ele clicar ali no teu contato, já vai abrir ali um API para o WhatsApp e ele já vai conseguir chamar você para conversar com você. GitHub é a mesma coisa, coloque em forma de link e LinkedIn também. Projetos pessoais e da faculdade. É importante assim, Mari, mas eu não tenho nenhum projeto, né? Eu não tenho nada para colocar no GitHub, porque eu ainda não fiz nenhum projeto na faculdade. Hoje as empresas, elas buscam, principalmente em vaga de estágio e de júnior, elas buscam talentos, né? Elas não buscam preencher ali um quadro de vagas, elas buscam talentos. E é muito importante que os profissionais dessa área, mesmo que eles não tenham nenhum projeto solicitado pela faculdade ou pelo curso que ele está fazendo, eles tenham a curiosidade de desenvolver algum projeto. E através desse projeto pessoal ou de alguma consultoria que ele possa vir a fazer, ele coloque esse projeto no GitHub. A gente, como recrutador, a gente não faz a leitura a fundo
desse código que você sobe lá, né? Mas o nosso cliente, ele pede para a gente incluir na apresentação que a gente manda para ele essas informações. Cursos complementares. Hoje é muito importante que vocês não façam somente os cursos de faculdade ou de ensino técnico, né? Hoje existem vários cursos complementares que vocês podem fazer até gratuitamente em diversas plataformas. Você não precisa colocar todos eles no seu currículo, no seu LinkedIn, mas você pode colocar aqueles que são mais atrativos para o tipo de regra de negócio da empresa que você está se candidatando, ou para o tipo de tecnologia que a empresa que você está se candidatando ela utiliza. Então, é importante você também colocar algum curso complementar. Ô, Ju, você quer falar alguma coisa em relação a isso? Por enquanto não, Mari. Tá. Completo. O networking, né? Vocês aqui já utilizam o Discord, mas tem muitas pessoas, muitos talentos que estão iniciando carreira que não têm o conhecimento da plataforma, né? E hoje existem várias comunidades, e dentro dessas comunidades existem pessoas que vocês podem se conectar, que são pessoas chaves dentro de uma empresa, e através dessa conexão gerar uma indicação, gerar um networking, né? E além disso, né, hoje dentro dessas comunidades aí dos canais do Discord, existem divulgações de vagas também. A gente, como empresa tech, a gente hoje divulga dentro do Discord as nossas vagas, como também dentro do GitHub, né? Então, procurar estar sempre, pelo menos uma vez por dia, né? Dar uma olhadinha nas vagas e ver quem foi que fez o anúncio ali da vaga. Não tem problema você fazer um approach com a pessoa que fez o anúncio, no particular ali, chamar ela no privado para pedir mais informações, né? Se naquelas informações que foram ditas não, não estão muito claras, né? Para não ser também redundante, né? Às vezes o recrutador ele tem um trabalho danado de fazer a divulgação ali numa vaga, e aí você vai perguntar para o recrutador uma coisa que já está divulgado ali na vaga, né? Então, procurar, quando você quiser gerar essa conexão para chamar no privado, que seja alguma coisa que faça sentido também para o recrutador. Grupos de WhatsApp e de Telegram, hoje esses dois aplicativos, né, tem diversos grupos. O Telegram é até legal, porque se você for ali na barra de busca, se você colocar vagas de estágio tecnologia, ele já vai aparecer grupos de estágio ali que você pode entrar e já acompanhar os grupos, né? Comunidades e grupos do LinkedIn. Hoje em dia, o LinkedIn, né, é a maior rede social relacionada a networking, a rede profissional. Para ser muito mais minucioso aqui em relação ao LinkedIn, a gente, se quiser, depois a gente pode fazer compartilhar com vocês só um treinamento só de LinkedIn, né? Mas porque é bem singular, tem muitas coisas que a gente pode utilizar ali do LinkedIn, mas vocês provavelmente, se vocês forem ali na barra de search, vocês procurarem por grupos, vocês podem entrar em grupos e acompanhar as vagas, gerar conexões também. E estar sempre por perto ali dos professores e coordenadores que vocês têm mais afinidade, se sentem confortáveis para poder pedir para eles para quando tiver alguma oportunidade, sinalizar vocês dentro de alguma empresa, né? A gente, por exemplo, a Julinha, quando ela vai fazer alguma vaga de estágio,
ela tem alguns coordenadores de cursos que ela já se direciona para eles e eles pulverizam ali através de redes, através de grupos que eles têm de WhatsApp com os alunos, essas vagas que a gente tem dentro do nosso ecossistema. Né? Então, é importante ser participativo ali também nessa conexão com os professores e coordenadores. Alguém, em relação até aqui, alguém tem alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Beleza. Vou seguir aqui, então, só para falar um pouquinho aí, bem superficialmente ali, para ampliar o seu networking no LinkedIn, né? Eu fiz um print aí da tela do LinkedIn. É importante aqui, ali onde tem a lupazinha, né? Essas são algumas keywords, algumas palavras-chave de cargos que podem gerar um networking legal, gerar ali conexões interessantes para que apareçam no seu feed vagas atrativas ou informações atrativas relacionadas às empresas que vocês tenham vontade de ter uma oportunidade, né? Porque o LinkedIn, quantos mais conexões você tiver, maior vai ser a sua rede de networking no LinkedIn. Vocês percebem ali que o LinkedIn tem ali o primeiro, a segunda, a terceira conexão, né? Então, isso tudo tem um propósito. Então, como eu disse, assim, é bastante coisa que teria para falar em relação a isso, mas falando por cima, então essas são algumas keywords de cargos que vocês podem fazer conexões no LinkedIn que vão ser interessantes para o teu networking. Acompanhe vagas, foque na sua busca. Alguns sites também que a gente utiliza para fazer divulgação aqui de vagas, né, Ju, são esses sites mais voltados para a área tech, né, que são esses que estão aí, Programator, Nerding, Geek Hunter, o Indeed, LinkedIn, né, que a gente anuncia, hipster.jobs. Eu não sei se todos vocês conhecem esses sites, mas é interessante que vocês busquem a vagas ou cadastrem o perfil de vocês nesses sites também. Foque a busca caso tenha alguma empresa em mente, né? Ah, eu tenho o sonho de trabalhar no Ebanks, eu quero trabalhar no Nubank, eu quero trabalhar na no Spotify, né? É interessante que vocês stalkeiem essas empresas, né? Estejam acompanhando essas empresas em todas as mídias, gerem conexões com pessoas chaves, né? Daqueles cargos que eu falei anteriormente, e também sigam essas pessoas, né? Para quando houver algum tipo de oportunidade, vocês já poderem chamar ali, de repente, numa conversa e se apresentar e ver o quanto que poderia ter engajamento dentro da vaga também. Tenha objetivos claros de tecnologias e ferramentas que têm interesse e desejo de aprimorar o seu conhecimento. É importante, tendo em vista que é o início de uma jornada que vocês estão fazendo aí profissional, que vocês busquem ali, verem, estudem qual que seria as tecnologias, né, que vocês se identifiquem mais e dentro, fazendo um cross aí das empresas que vocês tenham interesse em trabalhar, se são essas mesmas as tecnologias que eles utilizam, né? É interessante isso também. Avalie a cultura e os valores da empresa. A gente hoje percebe como recrutador o quanto que o mercado mudou, né? O mercado tanto em relação às empresas quanto em relação aos clientes. Aqui na Novare a gente fala que a gente tem o cliente empresa e o cliente candidato.
Então, hoje o nosso cliente candidato, ele está muito mais exigente do que antigamente, quando ele participa de um processo de seleção, né? E é uma das coisas que eu falo também aqui para o nosso time. Até a mentalidade do profissional do RH precisou mudar um pouco de como que era conduzido um processo de seleção e como que é conduzido um processo de seleção hoje. Então, na hora que você participa de uma conversa, não ficou muito claro ali sobre como que é a cultura, qual é o valor da empresa, né? Como que essa empresa ela se posiciona em relação ao meio ambiente, se isso for interessante para você saber. Não seja tímido, pergunte. Hoje em dia é importante você sair dali de uma entrevista, né, com todas as suas dúvidas clarificadas para que você não entre ali na empresa, fique uma jornada de curto tempo e acabe tendo que ir de novo para o mercado porque você não se identificou. Diferenciais. Ai, Maria, a gente vê tanta vaga de estágio divulgada, eu faço algumas entrevistas e nunca passo, né? O que pode estar acontecendo, né? Hoje, com esse movimento aí da tecnologia, muitas pessoas acabam migrando para a área de tecnologia, que são de outras áreas, e muitos jovens estão optando por cursos dentro da área, justamente por uma certeza profissional e ganhos melhores de salários, né? Então, o que vai fazer você ser diferente do outro, né? É realmente você investir em projetos, como eu disse, não só se atentar a projetos que são solicitados para você dentro de cursos, mas você desenvolver algo diferente também, ou sozinho, ou com amigos, né? Vocês têm uma ideia, desenvolver projetos pessoais mesmo para que quando você participe hoje de um processo de seleção, a gente tem um cliente, por exemplo, que quando ele faz processo de seleção para estagiários, ele pede para o talento fazer a apresentação de um projeto dele, né? Mesmo que seja um pequeno projeto, porque ele quer saber ali como que essa pessoa ela se comunica, quais o tipo de linguagem técnica que ela utiliza, se ela realmente está sabendo daquilo que ela está falando e está colocando em prática aquilo que ela está absorvendo de conhecimento também. Então, esse é um diferencial, né? Ter uns projetos em paralelo e uns projetos pessoais, não só o dos cursos. Como eu disse anteriormente, cursos complementares. Não tão somente voltados à tecnologia, né? Você também pode desenvolver cursos aí, fazer cursos voltados para suas soft skills, né? Em relação à comunicação. Tendo em vista que o perfil hoje de um profissional da área tech, normalmente que a gente encontra é um perfil mais introspectivo, né? Então, se você não tem problema nenhum você ser introspectivo, né? A gente super sabe lidar com isso como recrutador, mas o que pode ser diferencial é de repente, eu sou introspectivo, mas eu consigo me comunicar melhor, sabe? Eu consigo ter um engajamento melhor com o time, um relacionamento melhor com o time, né? Então, os cursos, eles também podem ser para desenvolver soft skills, né? Algo que vocês acreditam que vocês precisam de desenvolver mais. Participação em eventos. A gente tem hoje dentro diversos ecossistemas aí, né, de tecnologia, um monte de lives, um monte de workshops, né, de eventos que vocês, como profissionais que estão em início de carreira, podem participar para gerar networking, para agregar conhecimento, para estar perto daquela empresa que você gostaria de trabalhar. Então, a participação em eventos também amplia bastante a percepção, a sua percepção como pessoa, a percepção para onde você quer ir como profissional e vai te dar conteúdo para você
compartilhado durante um processo de seleção, durante uma conversa e um encantamento de um, de um head, de uma área, de um recrutador. Manter-se atualizados sobre as tecnologias, embora vocês estejam aí estudando, a área que vocês escolheram é uma área que vocês precisam estar estudando constantemente, né? Então, sempre manter-se atualizado. O inglês técnico, esse é pré-requisito para a área tech. Então, é importante que, se puder investir na língua inglesa, é importante isso também. Eu coloquei aqui algumas perguntas de processos seletivos. A gente pode ir até às 19 se a galera tiver mais perguntas, tiver perguntas durante, gente, se vocês quiserem interromper, por favor, fiquem à vontade, ou se a Mari quiser deixar para o final, a gente vai conforme o seu tempo e a galera aqui, a gente vai negociando. Tá. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas, caso vocês tenham também alguma pergunta que vocês participaram de entrevista e, Mari, fizeram essa pergunta, eu não entendi o porquê que foi feita. Então, na verdade, todas essas perguntas que estão aqui, né, falem sobre seus pontos fortes e pontos a desenvolver, para que o recrutador ele compreenda ali a forma como você faz raciocina, né? Se você constrói um pensamento linear, se você tem um bom autoconhecimento. Então, quando fala sobre os seus pontos fortes e pontos a desenvolver, normalmente tem recrutador que fala sobre ponto fraco, né? Seu ponto fraco. A gente aqui usa mais o ponto a desenvolver. A gente quer saber sobre autoconhecimento mesmo, né? Não significa que o que você colocou ali, que você precisa desenvolver, é que você vai ser reprovado por causa disso. Eu tenho um ponto que eu preciso me desenvolver, então você vai ser reprovado por causa disso. Não necessariamente, né? Mas focado na questão do autoconhecimento mesmo, né? Qual a situação mais complexa que já enfrentou e como você saiu dela? Isso seria para a gente perceber ali como que você enfrenta adversidades, como que você enfrenta dificuldades, quais seriam as soluções para essas adversidades, para essas dificuldades, se você tem uma solução rápida, se você precisa ser mais analítico, precisa pensar um pouco nessa solução. Atualmente possui algum hobby? O profissional quer saber o que que você faz nas suas horas vagas. Mari, por que que isso é importante? Porque através do que você vai trazer para a gente de conteúdo, a gente vai saber qual é o estilo de vida que você tem, provavelmente como que foi ali a sua vivência, né? O que que você gosta de fazer final de semana, se é uma pessoa que gosta mais de sair, se é uma pessoa mais caseira. O que que isso vai fazer importância nessa vaga, Mari? Adequar a fit cultural. Saber se aquela empresa que você está participando do processo faz sentido diante do estilo de vida que você vive. Pesquisou sobre a empresa? O que te atraiu para a vaga? Isso é muito importante. Quando participar de uma entrevista, participar de um processo de seleção, vai lá no Glassdoor, vê o que que os colaboradores daquela empresa estão falando dela, vai no LinkedIn, vê como a empresa se posiciona em relação à cultura, é, estuda sobre o produto daquela empresa, é um software, mas é um software de quê? De logística, é um IRP, é um IRP para a indústria, é um IRP para o varejo, né? Então é importante você ter em mente ali o negócio, o produto daquela empresa, para você também ver se faz sentido para você e se
o recrutador perguntar, né, você já tem uma bagagem ali do que falar. Quem é você? Mari, eu Oi. tenho uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, quando você perguntou, né? Atualmente possui algum hobby? Você falou das atividades que normalmente as pessoas costumam fazer no seu final de semana, né? Ou não. As empresas estão olhando muito para as pessoas, procurando saber se elas fazem atividades físicas, se elas estão cuidando da sua saúde física e mental. Como é que tá isso, por favor? Sim, principalmente por causa do segmento que é, é, da tecnologia, né, que tem uma rotatividade muito grande. Então, quando a gente utiliza o funil ali, essa parte da cultura, essa parte dos valores é importante, porque tendo em vista que já se tem uma rotatividade muito grande, se a gente atrai talentos e recruta talentos que não tem nada a ver com o negócio da empresa, com a cultura da empresa, é o talento entrar e sair. Então, hoje sim, as pequenas empresas, as startups, elas estão preocupadas com isso. É, é, existem programas de saúde mental. Muitas empresas, elas inclusive, elas têm o benefício ali do Gym Pass, né? Justamente para a pessoa fazer ali a atividade física. Mas isso hoje é um ponto importante, sim, Ale. Obrigada, Mari. É, como você se vê daqui a X anos, né? A empresa ela não quer que você tenha uma resposta engessada. Ah, eu me vejo trabalhando aqui e virando CEO. Não é isso que ela quer escutar. Ela quer escutar como que você se vê em relação à projeção de vida pessoal e profissional, né? Eu me vejo estudando, eu me vejo me desenvolvendo dentro daquilo que eu busquei profissionalmente, né? Então, não precisa ser uma resposta engessada, né? Realmente como você se vê daqui a X anos. Quem é você? Fale-me sobre você. É uma pergunta de autoconhecimento, né? Normalmente as pessoas, quando respondem essas perguntas, elas falam do papel profissional delas, né? Ah, eu sou a Mari, sou psicóloga, trabalho na Novara RH. É interessante quando você responder essa pergunta, você falar mais sobre você, né? Ah, eu sou a Mari, sou casada, tenho um filho, sou carioca, moro em Curitiba, sou uma pessoa comunicativa, adoro a área que eu escolhi para atuar, e aí você pode entrar no seu aspecto ali, estudante, profissional, mas é interessante você falar mais sobre você também. Mari, vou fazer uma pergunta aqui de mulher mesmo, tá? Tá. Principalmente as mulheres no mundo do trabalho, a gente vê pouca preocupação com relação a filhos, né? Quando se diz mais para o lado dos homens. Dificilmente alguns recrutadores perguntam sobre se o homem tem filho, com quem ele vai deixar. Para as mulheres isso acontece muito. Isso tem mudado? Como é que está isso na área de tecnologia? Uhum. Tem mudado sim, Ale. É, lógico, né? A gente tá num momento aí de mudança de mentalidade corporativa. A gente ainda tem alguns clientes que pedem para a gente não recrutar mulheres em X idade, né? Que seria a idade para ter filho, né? Essas coisas. Enfim, mas isso também vai contra os valores da Novare. Então, se isso acontece, a gente se posiciona para o cliente e caso não faça sentido, a gente acaba não dando seguimento com aquele cliente, porque justamente a gente é uma empresa de mulheres, né? Então, se a gente é uma empresa de mulheres, não faz sentido a gente é, ir nessa mentalidade. Então, tanto que quando as meninas fazem um onboarding aqui também, isso são perguntas que a gente não faz.
Você tem Maravilha. filhos? É. Você é casada? Isso são perguntas que a gente não faz. Se a pessoa ela compartilha isso quando a gente pergunta ali quem é você, tudo bem. Uhum. Agora, se ela não traz, a gente não pergunta qual que se ela é casada, se ela tem filhos, qual é a religião, né? Então, não faz muito sentido. E quando a gente faz alinhamento também de vaga, ali, a gente pergunta para o nosso cliente, em relação a essa vaga, você tem alguma restrição sobre diversidade? Tem restrição em relação ao sexo? E eu vou te falar que 95% hoje não tem essa restrição. Ai, muito bom ouvir isso. Sim. Obrigada. Ali o porquê devemos contratá-lo, né? É mais uma situação de marketing pessoal, né? Então isso envolve também muito a questão do autoconhecimento, você conhecer ali seus talentos, as suas potencialidades, o seu diferencial, não ser egocêntrico a ponto de falar eu sou o melhor, né? Não tem necessidade disso, mas é destacar mesmo os seus pontos fortes, os seus talentos e o que que você pode agregar para aquela empresa. E pretensão salarial, né? A combinar, o que a empresa me pagar, tá bom? Não, você tem um mínimo, você tem um investimento que você fez em você mesmo. Então, quando você for levar a sua pretensão salarial, você tenha um número, pelo menos um valor mínimo ali em mente, porque o recrutador ele vai te perguntar isso. Mesmo que ali na vaga esteja escrito o valor da vaga, o recrutador ele vai perguntar. Não se tratando de uma bolsa, né? Porque bolsa é um valor fechado ali de estágio, mas a partir de vagas júnior ali é bom ter. Então seria, em relação às perguntas, seria isso. Alguma pergunta que vocês já passaram por ela e querem saber mais sobre por que que vocês foram perguntados em relação a isso? Ou alguma pergunta que vocês nunca foram perguntadas e como vocês poderiam responder? Não. Isso. Alguém que já tenha passado por algum processo seletivo e queira tirar dúvida? Essa é a hora. Então, assim, a princípio, Ali, seria isso, né? Se vocês tiverem aí alguma pergunta, estou à disposição. Pergunta. Tá. Estão me ouvindo? Sim. Sim. A minha Vamos. pergunta é como eu vou dizer para o recrutador meus pontos fortes e meus pontos fracos? Eu acho que é bem complicado de eu conseguir falar isso, expressar isso da maneira correta. Você consegue compartilhar comigo quais que você acredita que sejam seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver? Olha, no momento não. Eu ainda não passei por nenhuma entrevista. Eu tô estudando, tô procurando, né? Mas ainda não sei nem como é que eu responderia. Eu não sei nem o que um Uhum, recrutador espera de uma resposta. Então uhum. eu Eu vou não faço a minha ajudar. parte sobre isso. Eu vou ajudar, tá, William? Vê se eu, vê se eu, Claro, toda vê ajuda é se, bem-vinda. vê se tá de acordo. Então, o William é o cara muito determinado. Ele tá com a gente desde o início, isso é um ponto forte. É resiliente porque já passou por muitas coisas, já enfrentou muitos obstáculos nessa vida. Ele está disposto a aprender, então esses são alguns pontos fortes são seus esses. Muito obrigado. Concorda? É o que eu tenho ouvido falar de você. Concordo, concordo. Às vezes uma visão de fora consegue ver coisas que nós mesmos não conseguimos enxergar. Então, e na área de tecnologia você tem algo que é muito bacana, assim, que é super importante. Você está disposto a aprender coisas novas, você busca conhecimento, você pergunta, né? Acho que o Christian pode ajudar a gente nisso, né, Christian? Perguntar é base para qualquer programador, correto?
com toda certeza. correto? O que você tem que ter em mente, cara, é que você nunca vai ficar estacado no mesmo lugar. Você tem que sempre estar correndo atrás de entender o que está acontecendo, de como é que as coisas estão fluindo, para que lado tende o mercado, para que lado tende uma tecnologia. Tudo isso você tem que estar de olho, você tem que estar ligado no que vai rolar. Tipo, pode ser pressupondo, perfeito. Você tem que pressupor alguma coisa. Você tem que entender até onde a tecnologia vai se encaixar para você, entendeu? Então, tipo, essa questão de você aprender é de longe a parte mais importante. A de você buscar conhecimento é a parte mais importante, e inclusive é que ninguém tira de você, né? Podem te tirar tudo menos o que você sabe, cara. Isso é a coisa mais bonita que tem, né? Então, cara, o teu ponto a desenvolver pode ser simplesmente aprofundar mais em alguma coisa, você ter que correr um pouquinho mais atrás, talvez de uma linguagem diferente, de uma língua diferente. Então, tipo, mas isso, ainda assim, isso não é um ponto ruim. Esqueci o nome, perdão, a Mari, isso. Como a Mari disse, pontos a desenvolver é uma forma mais realista de se falar de ponto fraco. Porque, na verdade, não é ponto fraco. Você só precisa de um pouquinho mais de atenção para desenvolver isso. Então, é basicamente isso, cara. Tipo assim, claro, deixando claro que isso aqui é a minha visão, é a minha forma de ver toda a apresentação dela, saca? Então, Falou tipo, muito bem. essas paradas são bem importantes. Como ela disse, realmente é bem importante. E, William, o que vai te ajudar muito é o processo de autoconhecimento, né? É você olhar para dentro de si. Hoje em dia existem várias ferramentas que você pode fazer online, aí são testes mesmo, onde você pode fazer os testes para você se autoconhecer melhor, né? E uma coisa, um lance legal foi que nem a Ale ali trouxe, né? E o Christian trouxe, que são pessoas provavelmente que você confia do seu networking, né? Da sua rede de relacionamento, que você pode chegar e perguntar assim: Ô, Ali, o que que você acha em relação a mim? Né? O que que você pensa em relação a mim? Você vê em mim alguma coisa que eu poderia desenvolver? Mas só faça essa pergunta para pessoas que você confia, tá? Não faça para qualquer pessoa, não. Faça só para pessoas que você Tá legal. confie, né? Então é interessante um brother teu, né? Uma amiga sua, né? O que que você pensa em relação a mim? E o processo de autoconhecimento também. Depois, Ali, se você quiser, eu posso passar umas ferramentas ali para você e você compartilhar ali o Disque, né? Algumas outras ferramentas também. Sim, pode ser, eu acho que vai ser ótimo. E assim, William, não Acho que tem tenha uma medo, pergunta no chat, cara. tá, Ale? Eu vou olhar, deixa eu olhar agora. Não tenha Eu medo tenho, não, eu tenho uma William. pergunta também. Tá, deixa eu ver o que tá aqui no chat e aí eu já Eu libero. vou melhorar nesse aspecto, porque eu acho que o candidato fica meio acanhado de responder essa pergunta, de ele se autopromover ou falar o que não deve, a gente fica um pouco assim, um pé atrás. Só não pode Mas ser vou levar em egocêntrico, consideração né? as dicas. Você ser muito egocêntrico, né? Meu ponto forte, eu sou extremamente comunicativo. Todo mundo fala para mim que eu sou o cara que chega e faz e acontece, que não sei o quê. Isso daí é um marketing pessoal falso, né? Então você tem que ser comedido, né? Você pode falar bem de você, sim, né? Até porque você está estudando, você está se autoconhecendo. Se você não for falar bem de você, vai esperar outra pessoa falar. Não, fala, você tem que falar, se vangloriar, sim. É, como a Lê falou ali, da sua história, né? Falar da sua resiliência, eu sou resiliente, o porquê, e tem em mente o porquê que você acredita que você tenha esses diferenciais, esses pontos fortes. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ajudar também, que eu acho que é muito da insegurança, né? Quando você não tem muita certeza daquilo que você está fazendo ainda, né? Que você não se sente muito pronto, entre aspas, se é que existe o pronto, que para mim o pronto não existe, a gente está em constante evolução.
a gente fica com essas dúvidas mesmo, tá, William? Mas aos pouquinhos elas vão saindo desse patamar de tanta relevância, à medida em que você vai adquirindo conhecimento, que você vai testando o que você está fazendo, que você vai participando de outras atividades, e aí isso vai te ajudar. Tem uma pergunta aqui que é do Leandro. Quando nos perguntam algo pessoal, como por exemplo, como a gente se vê daqui a X anos, nesses momentos seria ruim se a gente respondesse algo sem tanta certeza? Em algum momento, mostrar alguma incerteza em relação a alguma área, isso também passa incerteza para a empresa contratante? Sim, mas o que eu queria entender mais que ele quer falar em relação à incerteza, né? Porque o mundo está tão volátil que daqui a 2 horas a gente às vezes não sabe o que vai acontecer, né? Então, o Ele que está seria escrevendo incerteza? aqui. Ele tá Porque se for assim, ele está participando de um processo de seleção para um estágio, uma vaga de estágio de desenvolvimento. Eu acho que daqui a 3 anos eu vou estar fazendo veterinária, né? Então, isso realmente é uma projeção que não faz muito sentido, né? Ele está escrevendo. Enquanto isso, tinha uma outra pessoa que queria fazer uma pergunta. Quem era? Eu. Vamos lá, Davi. Eu queria saber a diferença do inglês técnico pro fluente. Se é que tem essa diferença. Hoje, dentro da área de tecnologia, né, o inglês técnico, falando de uma forma geral, né, é o inglês com aquilo que você vai lidar no seu dia a dia de trabalho, né? Então, sendo específico da área de tecnologia, hoje a maior parte dos códigos, né, tudo em inglês, né? Então, esse seria o inglês técnico. O inglês fluente é o inglês que seria o idioma ali, uma outra língua, né, que você fala no dia a dia, né? Não aquelas palavras mais técnicas, né? Então, por exemplo, tem cliente que pede para a gente, quando ele coloca ali no alinhamento da vaga inglês. Aí, quando a gente vai conversar com ele, a gente pergunta: você quer que o cara seja fluente na língua ou você quer que o cara tenha apenas o inglês técnico? E a maior parte deles que responde que é o inglês técnico, a não ser que seja uma multinacional, né, uma empresa internacional. Eu consegui te ajudar? Sim, sim, Respondi? sim. Respondi? Uhum. O Leandro está digitando ainda. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer compartilhar mais alguma experiência? E uma coisa assim, importante, olha, eu vou aproveitar. Alguém pode falar, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tenho uma dúvida. A minha dúvida é a seguinte, porque o que acontece? No novo molde de empresas, eu ainda não fiz nenhuma entrevista, né? Só alguns anos atrás, para outros tipos de vaga e tal. Eu queria saber quais mudanças foram mais, assim, drásticas nesse período todo, assim. Principalmente nesse momento, né, de revolução industrial, né, nova, né? A gente está passando mais pro ramo da tecnologia e tal. Quais são essas mudanças mais marcantes, assim, para os recrutadores? Eu penso assim, primeira mudança é que hoje as entrevistas, a maior parte delas é online, né? Então, acho que essa é uma primeira mudança daquilo que era antes, no old school, e o que é agora, né? Então, acho que é a entrevista online. Então, tem que estar preparado para poder fazer a entrevista online. Outra coisa, eu acredito que seja o empoderamento mesmo vocês como candidatos, né? Antes, uma coisa que eu falo muito aqui para as meninas também é que o recrutador, ele não é o dono da vaga, né? Então, quem é o talento que vai escolher ali se ele vai ou não querer dar o melhor dele para poder entrar naquela vaga, né? Então, acho que isso é uma outra coisa que mudou, né? O posicionamento do recrutador em relação ao processo de seleção. Então, hoje o recrutador ele precisa encantar o talento, encantar o candidato, ser mais honesto, mais transparente. É, é algo que eu percebo também que mudou, né? O comportamento do recrutador.
E algumas perguntas, né, como a Ale trouxe ali, então perguntas que hoje já não se fazem mais dentro de um processo de seleção. Show, show, obrigado. Realmente, hoje eu vejo que essa diferença, né? Que não é mais uma negociação 80-20, mas 50-50 do candidato com a empresa também. Sim, sim. Tem que ser bom para ambas as partes, né? Porque senão, se alguma delas não fica satisfeito, ninguém acaba ganhando nada, né? O Leandro acabou de colocar aqui a dúvida dele. Mas voltando nesse tema que o Wanderson estava falando antes de ler a pergunta do Leandro, Wanderson, o que eu vejo hoje é que além das soft skills e das hard skills, você precisa estar num ambiente que você goste desse ambiente, né? Tanto você quanto os outros funcionários da empresa. Ele precisa ser um ambiente acolhedor, né? A equipe precisa estar em sinergia, porque na verdade você passa a maior parte do teu tempo trabalhando, né? Se você for olhar, a maior parte do teu dia você passa trabalhando. Então, por mais que a gente trabalhe home office, a gente precisa, hoje, né, principalmente na área de vocês, a gente precisa ter uma equipe que no momento que você vai fazer uma daily, por exemplo, você tenha total liberdade para dizer exatamente o que você estava fazendo, o que você vai fazer, né, para essa semana, quais foram as dificuldades que você enfrentou e que você receba algum tipo minimamente de acolhimento, né, do que você está trazendo. A gente precisa de ambientes mais saudáveis de trabalho. Eu acho que essa é a principal mudança que a gente vê no mercado de trabalho desde então, porque antigamente pouco se preocupava com isso e hoje não. Hoje isso faz parte da cultura das empresas. As empresas estão preocupadas com o ambiente em que seus funcionários estão trabalhando. Acho que é um pouco isso também. Eu acho interessante que já muda a mentalidade do empregado de não para um escravo, mas para alguém que tem algo a oferecer, né? Essa mudança, tem visto muito forte essa mudança, né? Também. Você falou também uma questão do home office, eu fico com uma dúvida. Como é que vai ficar daqui a alguns anos essa questão? Será que a gente vai continuar nesse lance do home office, né? As empresas vão continuar aderindo mais ao home office, isso tende a se equilibrar, porque eu acho que eu acho muito importante o contato presencial das empresas e tal, assim, não necessariamente, tipo, 7 vezes na semana, mas numa escala, assim, mais equilibrada, assim, vamos dizer. A gente tem clientes que tem um modelo home office, né, que tentaram voltar aí para o presencial full time e teve uma resistência muito, muito grande do time e acabaram optando por um híbrido ou deixando o home office mesmo. Então, isso, na verdade, a gente não tem como prever, mas eu acredito que a forma que era não vai nunca mais voltar, né? Até porque, principalmente agora na área de vocês, né? Onde é uma área muito aquecida, e a mão de obra, dependendo da tecnologia que o cliente peça, é bem restrita, né? Se não for um modelo home office, é, o campo localização restringe ali a busca de talentos, né? E quando você coloca ali o presencial, a obrigatória a vinda no presencial, você perde muito talento aderente, né? Então, eu acredito que não vai voltar a ser presencial. O que pode acontecer é as empresas transformarem o home office num modelo mais híbrido, né? Porque a gente sente isso também, que muita gente fala que sente falta de um contato mais pessoal, né? Numa integração. Por exemplo, aqui na Novari, a gente tem um espaço, mas o nosso modelo de trabalho é home office. Mas as meninas que não são daqui de Curitiba, que a gente hoje fica com Curitiba, elas, uma vez ao mês, elas vêm para cá e passam uns dias aqui com a gente, né? E aí isso já fortalece a cultura, a integração. Elas estão aqui. Se eu estiver falando mentira, vocês falem, tá, menina? Mas fortalece. Eu acho que do modelo que era, não volta, não. Eu também acho que não. A maioria das vagas estão híbridas.
Dá uma olhadinha depois no LinkedIn que vocês vão ver. Eu tenho olhado muito. Remoto e híbrido são raras as vagas presenciais. Por exemplo, a minha área, né? Eu sou assistente social de formação. Então, serviço social é atendimento. Mas muito do atendimento que o assistente social fazia antes, hoje em dia ele pode fazer home office também. É óbvio que nas organizações públicas, não, né? Dificilmente você vai ter o home office instalado, o sistema híbrido instalado ad eterno. Mas nas outras áreas, sim, nas instituições, nas organizações sociais, com certeza. As pessoas estão optando por híbrido mesmo. Tá, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Até a gente estava falando sobre home office. Eu penso que às vezes o conforto que eu sinto trabalhando na minha casa com o meu equipamento, a minha forma de mexer nas minhas coisas é muito mais tranquilo para mim do que eu sentar no escritório e olhar para uma tela do computador que eu poderia estar vendo a minha. Pô, eu uso uma televisão de 32 polegadas, então eu coloco 4 coisas ao mesmo tempo para eu fazer. Tipo, eu consigo organizar minhas janelas de outras formas, tanto quanto tem pessoas que usam 2, 3, 4 monitores. Então, tipo, em questão de produtividade, tem indícios, já tem estudos falando sobre como produtividade está diferente de relação de híbrido para presencial, para home office? Já vocês têm uma base, Eu não pelo menos? tenho indicadores sobre isso, eu não tenho como te apresentar, eu não tenho, né? Mas assim, eu vou te falar um case de hoje, por exemplo. Eu atendo uma empresa na parte de desenvolvimento, que é uma empresa de tecnologia Uhum. e que durante o período ali da pandemia ficou todo mundo remoto Uhum. e agora ele obrigou, né? Ninguém obriga ninguém a fazer nada, mas ele pediu para todos os colaboradores eles irem presencial. No terceiro mês, 5 pessoas pediram demissão. Caramba. 5 pessoas pediram demissão. A gente teve que trocar ali uma parte do time, né? Entrou gente nova. Hoje, uma colaboradora veio conversar comigo. Uma colaboradora que falou a mesma coisa que você me trouxe agora. Eu gastei 1 hora para vir da minha casa até aqui, para chegar aqui e ficar olhando para o computador e fazendo algo que eu poderia estar fazendo da minha casa. Sim. E ela ainda falou assim: eu sou mulher, eu ainda tenho que me arrumar. Acordei atrasada, ainda tenho que passar maquiagem e me arrumar, que ainda tem investimento de tempo aí. Então, em relação a esse investimento de tempo, eu acho que é um problema. Tipo, eu vejo pra mim como um problema, porque, digamos, eu moro um pouquinho mais afastado do Rio. Se eu tivesse que trabalhar no Rio presencial, eu teria que pegar 2 horas de trânsito pra ir e pra voltar. Fora que ainda tem que arrumar as coisas, ainda tem. Esse meio tempo, essas 4 horas que eu tava no trânsito, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa dentro de casa. Qualquer outra coisa. 2 horas no trânsito muito bom. Exatamente. Tranquilo. Exatamente. Tem esse 2 porém. não, 4, né? Tem a volta Se também. eu Não, pegar. eu tô dizendo, né? Só pra ir 2 horas se tiver tudo tranquilo. Se for numa sexta-feira, Olha, aí eu trabalhava no centro do Rio. Eu moro aqui em Maricá, eu trabalhava no centro do Rio. Eu levava mais ou menos isso, 1h40. Cara, a ponte engarrafava. Era certo. Eu nunca, em um ano e 3 meses de empresa, eu acho que eu nunca cheguei no horário certo por causa disso. Porque é muito difícil de você calcular, e aí você tem que esperar a boa vontade do ônibus passar na hora e você não perder. Você tem que esperar a boa vontade do trânsito tá bom pra você não se atrasar. E aí você ainda tem que esperar a vontade divina de tudo isso tá em conluio, sabe? Tipo, é Mas sabe surreal. o que acontece? Ainda tem muita empresa que ainda tem a mentalidade de gestão e controle, né? Uhum. Então, se eles não estão vendo o que está acontecendo, é como se o colaborador não estivesse produzindo, né? Então, é uma mudança de mentalidade. A gente está passando por um momento aí de mudança de mentalidade também dos heads e dos donos de empresa, né? Com certeza. Gente, mas isso principalmente na área de TI é mais difícil, né, Mari?
Sim, depois da pandemia, né? Oi, sim. Ever. Gente, só um comentário e também uma pergunta. O comentário é para esses jovens aqui, que quando vocês estão olhando uma vaga, é bem importante olhar a cultura da empresa, né? Porque a cultura da empresa vai te dar uma indicação de como é que eles navegam esses desafios ou essas coisas, né? Não só de trabalho remoto, mas de faz uma pergunta de qual é o político que eles têm sobre pessoa grávida ou pessoa Uhum. que está passando por momentos, não sei, desafiadores e tal, porque isso vai dar uma indicação de como eles vão te tratar no futuro, né? E você sempre quer trabalhar com uma empresa, com uma cultura que está sensível às realidades da vida, né? Então, sempre seja consciente, não só eu quero uma vaga, eu quero estar trabalhando, mas lembra que você vai ser parte dessa cultura, você vai ser parte dessa empresa. E você quer ser tratado não só minimamente como um ser humano do jeito que um ser humano deve ser tratado, mas ao mesmo tempo você quer que essa empresa investa na sua evolução profissional, né? Você não vai ficar ali não crescendo e tal. Você quer que essa empresa te ajude a crescer profissionalmente, te ajude a crescer pessoalmente e todas essas coisas e essa empresa tenha isso inconsciente. Então sempre dá uma olhada na cultura da empresa, olhar os reviews das outras pessoas que têm trabalhado lá, o Glassdoor tem reviews de pessoas que têm trabalhado nessas empresas e tal, para ter uma noção de como é que essa empresa vai te tratar no futuro. Esse é o comentário. A segunda é uma pergunta. A pergunta é sobre o fato que agora no mercado de trabalho, o que está acontecendo muito é que temos muitas pessoas que estão sendo formados por bootcamps, por cursos, e essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, ou tentando entrar no mercado, com certificações, com novas habilidades, mas sem experiência. E a empresa sempre quer que essa pessoa tenha uma experiência. Ao mesmo tempo, a empresa tem um dor, né, uma lacuna de habilidade ou vagas prontos, mas a empresa tem medo de contratar pessoas que não têm experiência. Qual conselho ou que dica vocês dariam para essas pessoas que têm habilidade, têm a garra, têm a dedicação, têm compromisso, têm todas essas coisas que eles precisam para ter sucesso no mercado, só que falta essa coisa de experiência ainda? Quando você fala em relação à experiência, a experiência ela pode não ser somente dentro daquela área que você está buscando a vaga, né? Então vamos supor, acho que foi o Wanderson que falou ali que ele já trabalhou, né? Já fez entrevistas e agora ele está se desenvolvendo na tecnologia. Então, vamos supor que ele trabalhou numa empresa de logística, ele trabalhava ali como auxiliar de logística, né? Ah, eu não vou colocar isso no meu currículo porque eu acredito que não faça muito sentido, porque eu estou buscando uma vaga de desenvolvimento. Tem cliente, por exemplo, aqui no nosso ecossistema, que desenvolve sistema IRP para a indústria e um dos módulos dele é de logística. Então, se ele pega um estagiário que está se formando na área de desenvolvimento e ele tem esse background, ele tem esse conhecimento dentro da área de logística, o quanto que ele não vai agregar ali dentro da empresa? Então, isso seria, assim, uma visão em relação a sem experiência na tecnologia, mas com experiência em outro processo profissional, né? Em outra área profissional. Não deixe de agregar isso dentro do teu perfil, dentro do teu currículo, dentro do teu LinkedIn. Agora, sim, quando a gente vai fazer uma vaga de estágio e a empresa ela pede experiência dentro do estágio de tecnologia, já é uma mentalidade da empresa que ela não tem uma pessoa ou ela não tem uma mentalidade de desenvolver aquele profissional, né? Ou então ela não tem uma pessoa que pode pegar na mão daquele profissional e ela já quer que o profissional já chegue
produzindo, entregando, né? Então aí também cabe ao candidato ver se faz sentido ele entrar numa empresa que não tem ninguém que vai orientar ele ali, Mas, né? Mari, voltando a essa pergunta do Gary, assim, não numa vaga de estágio, mas, por exemplo, numa vaga de júnior. Tem várias empresas que pedem experiência em vaga de júnior. Como assim, né? E o que que eu coloco lá, né? Eu acabei de ser formada pela plataforma, por exemplo, fiz outros cursos complementares, tenho experiência no mercado em outras áreas. Como que eu coloco isso? É, qual é o posicionamento que eu tenho que ter diante de uma empresa que pede uma vaga com experiência em júnior, por exemplo, uma vaga de júnior? É. Se já é um filtro da empresa que o profissional júnior já entre com experiência de 1 ano em desenvolvimento JavaScript, né? Tenha colocado a mão no código, tenha produzido alguma coisa, isso não tem muito o que fazer, porque é um pré-requisito da empresa, né? Então, isso não tem muito o que fazer, mas se a pessoa ela for júnior e ela tiver uma experiência em outra área de atuação, é válido colocar ali no perfil. Então, ainda nisso, estou pensando, tá? Pensando alto aqui. Você, num slide que você mostrou, você falou sobre projetos pessoais, caso a pessoa tenha projetos pessoais, né? A gente está falando agora de colocar a mão no código. Se a pessoa fez um site, se a pessoa tem algum projeto, isso contaria? Ela pode não ter Sim. 1 ano de experiência, mas ela já colocou a mão no código, ela tem algum projetinho em que ela trabalhou, ela desenvolveu durante um bootcamp ou algum hackathon, alguma coisa assim. Isso conta? Ela deve Sim, colocar? assim, conta também fazer um video pitch, fazer uma apresentação daquele projeto, né? Gravar a tela apresentando aquele projeto. Quando a gente aqui, quando a gente apresenta o talento para o nosso cliente, a gente pede um áudio ou um video pitch, principalmente ali dos júniores e dos estagiários, porque muitos podem não ter experiência, mas o quanto que eles estão abertos e qual que seria a curva de aprendizado, né? Porque se o talento ele já tem um projeto pessoal, ele já colocou a mão ali. Então a curva de aprendizado dele pode ser muito mais curta, né? Mesmo que ele não tenha uma experiência profissional. Então, Gary e Ale, quando o cliente ele vem assim, a gente quer um júnior sem experiência e a gente quer pagar X valor. Um júnior com experiência, a gente quer pagar X valores. E aí a Novari também se posiciona, né? A gente se posiciona em relação a se o valor está dentro daquilo que o mercado está pagando para o que ele está pedindo de experiência. E a gente tem como baixar aquela régua, se ele deixar baixar a régua, a gente faz questão de apresentar perfis também, que podem ser perfis aderentes, mesmo que não tenham todos aqueles requisitos. Maravilha. Agora, se o cliente bate o pé e fala que precisa de 1 ano de experiência, mínimo de 1 ano, realmente se a empresa é porque já está no funil deles aquilo ali. Eu achei que o Gary ia falar. Tem a pergunta do Leandro. O Leandro está explicando aqui, ó. Daqui a 10 anos eu quero estar estudando sobre X coisa e financeiramente estável, mas ainda não defini uma área na qual me dedicar. Trabalhei por 5 anos como vendedor, por exemplo. 2 anos como designer gráfico, 3 anos como gestor de tráfego, mas ainda não sei o que realmente quero seguir. Era sobre essa indecisão que ele estava falando naquela pergunta, como você se vê daqui a, sei lá, 5 anos, por exemplo. Uhum. Era sobre demonstrar essa indecisão para a empresa. Mas aí isso também demonstra eu penso, eu como recrutadora, demonstra uma falta de conhecimento, né? Uma falta de autoconhecimento, né? Então, se você não sabe para onde você quer ir, né? Você está meio sem direcionamento. Então, seria algo a se você refletir aí, pensar dentro dessas últimas experiências que você passou, né? O que foi atrativo para cada uma delas
e ver aonde você se identifica mais. Ah, e também assim, eu acabei de lembrar, a gente teve uma palestra com a Roberta da Drummond Advisors. Ela trabalha no RH de lá também. Trouxe várias questões para gente, bem legais, e ela falou sobre testes comportamentais. Uhum. E a Roberta se disponibilizou, Leandro, para fazer esses testes comportamentais com a galera. Acabei de lembrar disso. Então, se voluntariem lá, procurem a Roberta lá no perfil de mentores, que ela pode ajudar nisso também. Porque eu acho que se conhecer, né, saber onde você quer chegar, o que que você quer fazer, determinar isso para você seguir um caminho também ajuda muito. E assim, quando você tem o diferencial, né, vamos supor, isso também acontece, né, da gente estar trabalhando vaga de estágio ou de júnior. Então, o cliente traz uma vaga para gente e a gente apresentou 5 candidatos. Se ele gostou de dois, ele acha que daqueles 2 ou 3 ele vai contratar. Ele vai contratar. Isso acontece muito, né, Ju e Bi? Porque se ele acha um talento, a gente sabe qual é que é o nível de desafio aqui. Então, se ele acha um talento e você apresentou o diferencial, então quando você for fazer uma entrevista, vocês forem fazer uma entrevista, não vá pensando só na vaga ali, né? Pensa na empresa como um todo, né? Pensa em destacar o perfil de vocês, pensa em comunicar ali quais são os pontos fortes, os talentos, né? A gente tem uma visão aí, às vezes, de focar nos pontos que a gente precisa desenvolver, nossos pontos fracos. Não, a gente tem que focar nos nossos pontos fortes, né? Naquilo que a gente é bom. Porque é através daquilo que a gente é bom que faz o nosso diferencial. É verdade. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Tá todo mundo de boa? Como vocês estão? Senão a gente encerra com a Mari, com a Júlia e a Bia. E me coloco aí também, ali à disposição de vocês, de qualquer dúvida, né? Nosso ecossistema aqui está à disposição para Ah, tirar as dúvidas. eu agradeço muito. Vocês já estão lá no nosso canal de mentores. Vocês são muito bem-vindas. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em estar aqui com a gente. A gente vai voltar a conversar sobre possíveis vagas de estágio, porque os nossos alunos não são graduados, né? Não estão fazendo faculdade, mas a gente montou um programa de estágios com as empresas. Então, de repente, vocês podem ajudar a gente nessa jornada aí. Com certeza. E muito obrigada mesmo. Foi muito legal. Obrigada a Foi vocês. diferente do que a gente já viu. E acho que trouxe esclarecimento para essa galera. E William, você tem coisas excelentes que você precisa olhar para elas. Legal. Ah, muito obrigado. Ampliou a percepção. Uhum. Valeu. E a gente Sei, vai colocar a gravação no nosso YouTube. valeu. Ok. Boa noite, galerinha. Obrigada, beijo. Tchau, Obrigada. gente. Beijo. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.